Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre prescrição de exercícios, que vocês sabem que é um tópico que eu gosto bastante, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Está entrando uma galera muito boa aqui, né? Dentro de alguns instantes a gente vai chamar aí a Manu do Cinesiolab, o Murilo Rezende, fisioterapeuta, para a gente fazer a nossa live especial, onde a gente vai estar divulgando um pouquinho um evento bem legal que a gente vai estar fazendo juntos, tá? E aí a gente vai estar falando muito sobre exercícios hoje, vai ser um processo bastante interessante. A gente vai estar trazendo alguns tópicos legais e discutindo com vocês, e aí é bem legal que vocês inclusive coloquem algumas perguntas para a gente poder responder dentro do campo de expertise de cada um. Eu já vou trazer a Manu aqui para a nossa discussão. E aí, dentro de alguns instantes, os dois vão estar com a gente aqui para a gente conduzir esse processo. Eu vou ser meio moderador da bagaça, digamos assim, o apresentador do talk show, e é o talk, é uma coisa que eu faço muito bem, né, Manu? A Manu que me conhece de bastante tempo. Opa! E talk é comigo, então a gente vai fazer esse talk show. E show, Murilão já e entrou show aí também. também, né? É, Talk é contigo e show show também, né? É também. talk e é show. Então, eu vou. O Murilão já entrou aqui. Murilo, boa noite. Manu, boa noite. Boa Prazer noite, imenso estar galera. com vocês mais uma noite. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês, então falar com vocês é fácil. É fácil. Murilo, Manu, a gente está aqui por um motivo especial, né? A gente está aqui, além de discutir muito sobre fisioterapia, sobre prescrição de exercícios, que é um dos motivos pelo qual a gente está aqui hoje. A gente está aqui para divulgar um evento bem legal que a gente vai estar participando, que a gente vai estar organizando lá no Cefídio Desk para o pessoal que é aqui de Florianópolis. E depois a gente tem uma surpresa que a gente muito possivelmente vai estar gravando isso aí também para poder também estar disponibilizando para quem não estiver aqui. Mas para quem está aqui, a gente vai estar no dia 30 de agosto fazendo um mini curso sobre prescrição, a avaliação, prescrição, avaliação e promoção de exercícios, coisas para você aprender para usar na segunda-feira, né? Então a ideia é de ser um mini curso bem prático, onde a gente vai estar conversando sobre estratégias bem importantes sobre esse, e aí eu quero dar o boa noite para vocês, abrindo espaço para que vocês falem, né? Sobre essa que é a ferramenta com maior base em evidências que o fisioterapeuta tem dentro do seu arsenal, sobre esse que é o seu recurso mais poderoso, que é o exercício físico e a boa prescrição. E aí eu queria começar a brincadeira falando, obviamente, sobre exercício, e aí vocês darem um panorama a cada um de vocês. Eu vou começar com a Manu por questão de cortesia, Murilo. Com certeza. E tem uma frase do Phil Glasgow que eu adoro, que diz que reabilitar é treinar na presença de lesão, né? Então, isso faz com que o fisioterapeuta tenha que ter uma noção excelente acerca de tudo que nós vamos falar no nosso mini curso. Manu, primeiro, traz essa visão tua do exercício como recurso mais forte que nós temos em evidências, e aí tu pode trazer até alguns desfechos que tu acha interessantes na tua área, e comenta um pouquinho sobre essa frase do Glasgow, que eu adoro tanto e que eu adoro sempre falar sobre isso aí, e depois o Murilão vai ter o tempo dele também. Manu, boa noite. Olá, boa noite, Fábio, Murilo, a galera que está aqui nos assistindo, a galera que vai chegar depois, que vai assistir, né, a live gravada. Que prazer estar aqui, né, com vocês três, esse timaço. Nos esbarramos por acaso, nos unimos não por acaso e para gerar, né, uma oportunidade muito boa por meio da união de forças e frentes, né, de diferentes áreas para falar de um ponto em comum a todos nós, que é o exercício terapêutico. Então, quando tu falou a frase, né, treinar na presença de lesão, tu sabe que eu me lembrei de um fato que eu não me lembrava há muito tempo.
Eu entrei no mestrado em fisioterapia há muito tempo atrás, convencida por esse argumento, sabe? Quando eu fiz, eu não sei, algumas pessoas sabem, né, dessa história da minha carreira, mas a minha base foi toda feita na fisioesportiva, né? Eu comecei toda a minha formação, anos de graduação como bolsista de um projeto de fisioterapia esportiva, mas eu tinha vontade de ir para a iniciação científica e para o mestrado, né, principalmente para a carreira de pesquisa. E na época, no Cefid, não tinha nenhum orientador na área, né, compatível com essa área de interesse para que eu pudesse estar no PPG, no programa de pós-graduação. E eu acabei indo parar, né, num grupo de pesquisa com uma orientadora, a professora Ana Maria, que trabalha com reabilitação pulmonar com pacientes com DPOC. E eu lembro, assim, da minha angústia, né? De tipo, Ana, mas como? Eu sou da desportiva, sabe? Como é que eu vou fazer mestrado contigo na pneumo? E aí ela me falou assim, Manu, o que eu faço é treinamento puro, o que eu faço é fisiologia do exercício pura, é princípio do treinamento desportivo. Então foi, né, foi isso que me fez mudar de áreas completamente e parar no mestrado na pneumo e que inclusive foi divisor de águas na minha carreira a ponto de eu estar nessa área até hoje. Né? Então tem tudo a ver com o que você falou. Treinar na presença de lesão, treinar na presença de uma doença crônica, né, que era o caso dos pacientes em reabilitação pulmonar. Então, essa frase, além de ser a essência da nossa prática, eu posso dizer que ela mudou completamente a trajetória da minha carreira. Pessoal, muito boa noite. Eu estou muito lisonjeado, né? Já admirava o Fábio Prada desde o início da minha graduação. E aí, quando eu migrei para Cardio Respira também no mestrado, Manu, eu pude conhecer a Manu nos congressos, pude admirar, e as redes sociais nos dão essa oportunidade de conectar pessoas que a gente gosta e que a gente admira. Então, estou aqui, eu sou um novato, acho, na fisioterapia, formei depois, correndo atrás, né, para poder estar no nível de vocês, mas eu acho que tá compartilhando conteúdo, conhecimento, como essa live, como o evento do dia 30 ao lado de vocês, e levando para todos que levam vocês, ou agora essa geração nova também como inspiração, eu fico muito, muito animado, muito feliz, e eu acredito na fisioterapia, eu acredito no nosso potencial, e a gente tem que mostrar isso, compartilhar tudo que a gente sabe para que mais pessoas sejam beneficiadas. Em relação à frase, né, Fábio? Eu que trabalho com pessoas, com populações especiais, idosos, doenças cardiorrespiratórias, doenças crônicas, que naturalmente a pessoa idosa já vem acompanhada, o tempo todo tem uma lesão, né? E lesão nem sempre quer dizer que é uma lesão musculoesquelética, uma lesão pulmonar, uma lesão cardíaca, um paciente neuro, e a gente está tentando sempre tornar esse paciente apto, funcional, que ele possa viver da melhor maneira, como ele consegue, né, aquilo que importa para ele, com quem ele gosta, onde ele quiser, e que com os princípios do exercício a gente alcance isso. Então, que nesse debate aqui hoje, no dia 30, a gente consiga esclarecer e tornar isso muito mais fácil e prático para o dia a dia, mostrando como que é a nossa realidade, o que aqui, como é a nossa vivência e o que a gente faz para realmente ajudar os nossos pacientes. Boa, Murilão. Tu falaste sobre princípios. E aí, quando a gente começa a falar sobre princípios de exercício, e aí eu já escrevi aqui, parece que eu estava ouvindo tu falar antes de escrever, ó, já estava escrevendo aqui. A gente falou sobre. A gente sabe que existem alguns princípios que regem o exercício, né? Então, sobrecarga, né? Que é o princípio que envolve o fato de que você sempre tem que impor um pouquinho mais de demanda do que a capacidade do sujeito para fazer adaptação. A individualidade, que diz que cada sujeito responde de forma diferente. A progressão de carga, que indica que se o sujeito ficar sempre com a mesma carga, ele não vai evoluir, né? Aliás, ele vai permanecer estável. E aí aquele efeito de treinamento que envolve a sobrecarga tensional e metabólica ali no corpo dele não vai existir, né? E aí ele não vai ter adaptações. A especificidade, que diz que a gente sempre deve buscar o desfecho desejado pelo paciente, se for um atleta, se for um trabalhador de serviço geral, se for um funcionário de escritório. A reversibilidade, que diz que a gente perde os ganhos, as adaptações que a gente teve com os exercícios se a gente parar de fazer.
E aí tem um outro subitem que eu vou tocar um pouquinho mais na frente, que é a constância. Mas desses pontos todos, e aí a gente falou de princípios, sabe? O que tu acha, Murilo, que em termos de evidência, em termos de princípios, a tua população especificamente que é idosa, né? A gente vai ter maior necessidade de atenção, sabe? Porque, assim, são 5 princípios, né? A constância a gente vai falar depois. Sobrecarga, individualidade, a progressão, especificidade e reversibilidade. Onde que talvez tu encontra a principal barreira no teu público, no público idoso? Em qual desses princípios que tu vê mais dificuldade e onde tu acha que, de repente, a gente vai poder ajudar a galera lá no curso, onde que, de repente, tu, com os teus cursos, consegue fazer com que a galera se preste mais atenção e consiga limitar essa barreira? Muito boa, Fábio. Dois dos princípios. Primeiro, com o paciente, eu acho que o mais difícil é a progressão. Chegar para um paciente idoso e mostrar uma caneleira de 2 para 3 quilos, mudar a cor do elástico, mudar a anilha, mudar os pesos com ele, seja a mola do elástico, já é um grande problema. Porque ele tem na cabeça que se ele fizer mais peso, ele vai ter dor depois, ele vai ter uma lesão. Por algum momento na vida dele, ele fez algum movimento errado, não estava tão cuidadoso, não tinha algum profissional com ele, levou essa lesão e ele fica com esse trauma. Então, acho que a progressão com o paciente idoso é algo que tem que ser o tempo todo conversado, estimulado. A gente tenta o tempo todo buscar com ele, mostrando que o exercício, como tu disse, tem que ter a sobrecarga. A sobrecarga, quando realizada com cuidado, da maneira certa, leva os benefícios. E já com os nossos físios, com os colegas que a gente debate tanto, com os alunos, essa questão também da sobrecarga. Muitas vezes o fisioterapeuta subestima o nosso idoso. Por ele ser idoso, não prescreve o exercício da maneira correta, e a gente trabalha um programa de reabilitação inteiro com uma carga menor do que ele realmente pode. E aí a gente não consegue ganhar força, função muscular. Então eu pegaria esses 2 princípios e ainda somaria, né, a questão da individualidade e especificidade, o quanto é importante a gente avaliar aqui no nosso centro OZ mesmo. A gente tem 2 a 3 pacientes por momento, muitas vezes. Tem um grupo de reabilitação funcional, como a gente chama. Envolve musculação terapêutica, reabilitação, treinamento, pilates, treinamento funcional. Só que cada um ali dentro tem o seu plano terapêutico, tem a sua meta e tem o exercício com a sua carga que ele precisa realizar. Então, acho que o físio ele tem que avaliar isso com mais cuidado para saber prescrever da maneira correta e não ficar 3 meses lá, né, subestimando o paciente. Aí passa os 3 meses e os resultados, eu digo, de força, que é muito mais importante que isso são os clínicos, né, reduzir sintomas, melhorar a mobilidade e funcionalidade no geral. Então, se a gente destacar esses princípios e seguir ele à risca com o paciente, com aqueles que estão conosco, compartilhando conteúdo e aprendendo, acho que a gente vai melhorar e muito. Boa. Vocês sabem que, de uma forma geral, né, ouvindo a fala do Murilo, eu acho que reflete um problema, né, comum a todas as áreas da físio. De uma forma geral, né, a gente fala muito sobre será que a gente prescreve bem, será que a gente prescreve mal, mas eu acho que, de uma forma geral, o princípio da sobrecarga é o que pior a gente manipula. Né? Assim, 2 questões, né? Eu acho que, primeiro, a gente conhece muito menos do que a gente deveria como fisioterapeutas os princípios do treinamento desportivo, no sentido de que muitas vezes, assim, eu canso de ouvir de aluno em sala de aula, quando eu trabalho essa aula, por exemplo, que não, princípios do treinamento desportivo é uma habilidade que um profissional de educação física precisa ter, não nós. E aí, né, tipo, susto, pelo amor de Deus. Segundo ponto é que a questão que o Murilo comenta, né, que muitas vezes quando se trabalha com um idoso, o princípio da sobrecarga ou a carga é subestimada, no meu ponto de vista é uma falha que todas as áreas da fisioterapia cometem, sabe? A gente é muito ruim em oferecer
a sobrecarga em termos de carga ou em termos de volume de forma adequada. Né? Então, a gente está sempre trabalhando, subestimando, né? Prescrevendo de uma forma que subestima os exercícios e, na verdade, a gente sabe o quanto isso vai ter relação lá na frente com os ganhos, né? E outro aspecto que eu ouço muito é tipo assim, mas como que eu vou trabalhar com a carga no percentual correto de intensidade ou de volume se eu estou com um paciente em reabilitação? Que acho que é outro ponto, né, que vale muito a pena a gente discutir, que tem formas de avaliar a segurança de cada uma das fases ali do reparo tecidual, da lesão, do processo terapêutico, e eu acho que principalmente a gente vencer esse medo, né, de trabalhar com as cargas adequadas e se livrar do argumento que muitas vezes se utiliza, que é, se eu treinar com uma carga subestimada, eu vou ter efeito também. Mas a gente poderia ter o efeito aqui em cima, né? E aí, se a gente subestima a carga, a gente está trabalhando num platô de ganho, num pico de ganho muito abaixo do que a gente conseguiria. Então, parar de subestimar é essencial, né, na nossa prática clínica. Boa, Manu. Até porque, né, Manu? Desculpa só interromper, Fábio. O que motiva o paciente é o resultado rápido, né? Eu acho que o paciente é todos nós. Então, quanto antes a gente trabalhar numa carga correta, mais feliz o paciente está e mais fidelizado a gente consegue ter com ele no nosso programa de reabilitação, né? Boa, boa, Murilo, boa, Manu. Eu concordo, tá? E aí eu peguei algumas falas importantes de vocês aqui, até para destacar alguns pontos. O Murilo falou dos 2 pontos ali, né? Que para ele seriam as 2 principais barreiras, né? Que são a sobrecarga e a progressão, né? A progressão do ponto de vista do paciente que tem dificuldade e a sobrecarga do ponto de vista da dificuldade do fisioterapeuta, que foi um ponto que a Manu destacou, que a gente vai falar daqui a pouco também. E aí o Murilo depois falou de reversibilidade e especificidade. Então é difícil a gente dissociar, né, os 5 princípios, né? Porque a gente acaba não tendo muito como dissociar. E aí poderia falar também tranquilamente que reversibilidade é um grande problema, porque boa parte dos pacientes acabam engajando no tratamento enquanto estão na fisioterapia, mas depois eles ganham alta e eles encaram isso como remédio, né, Manu? A gente vai falar sobre isso mais à frente na live, mas acabo com isso como remédio, que foi uma coisa que eu e a Manu a gente discutia um tempo atrás, e eu aprendo muito com ela quando ela fala sobre isso, que ela pegou e falou que remédio a gente toma, cura e não toma mais, né? Tu quer se livrar logo, e o exercício não pode ser assim, porque o exercício, se tu fizer isso, tu gera uma reversibilidade, e aí os efeitos terapêuticos vão embora e você volta a ser suscetível, né? Então, um ponto fundamental é essa dificuldade que a gente tem de efetivamente dissociar os princípios. E aí me agonia o fato de que muitas vezes fisioterapeutas formados não tem nem de cor esses princípios, né, que são princípios básicos. E aí a Manu trouxe um ponto bem legal, que ela entende, e eu entendo, e eu sempre falo que eu ganho o meu curso, ele é um curso o qual eu já formei tantas turmas justamente pela dificuldade que as pessoas têm, especialmente fisioterapeutas, em definir dose ótima, né? Por quê? Porque na maioria das vezes fisioterapeuta subdosa, fisioterapeuta não sabe controlar a carga, e não é nem porque ele não acha que o paciente não pode fazer, é porque ele efetivamente não tem entendimento de como chega na dose. Ele não lê o princípio, não lê o consenso do Colégio Americano, o guidelines do Colégio Americano, ele não vai atrás de livro de fisiologia do exercício para saber quais são os percentuais ideais de carga máxima que ele deve trabalhar para cada valência. E aí, eu vou lembrar uma revisão bayesiana que saiu ano passado no British Journal of Sports Medicine, que falou que e a Manu trouxe isso com muita perseverança, que quase todo tipo de treinamento específico gera aumento de força dinâmica, né? Se tu trabalhar com cargas menores, se tu trabalhar até a falha, se tu trabalhar com mais séries, todos eles vão gerar aumento de força dinâmica. Mas, onde você gera mais força é com cargas elevadas. E para isso tu tem que saber medir. Para isso tu tem que saber avaliar. Para isso tu tem que saber executar
o procedimento avaliativo e a seleção correta das cargas. Então, e aí ele fala muito claro lá nas implicações para a prática do artigo, que diz: existem objetivos diferentes quando você produz força, né? Quando você pensa em treinamento resistido. Você deve seguir o que você pretende. Se é uma sobrecarga mais metabólica, com mais repetições, eventualmente para gerar resistência, ou se é uma sobrecarga tensional, onde você está com fundo e com o objetivo de gerar força. Então, eu acho que vocês foram demais. E aí eu queria trazer o próximo ponto, que é o que a gente conversou hoje de manhã ainda, que é o ponto da constância, né? Que eu acho que que é um ponto fundamental, porque a gente tem efeitos agudos, subagudos e crônicos do exercício. Efeitos agudos são aqueles que acontecem imediatamente, enquanto o exercício acontece, tipo suar, tipo cansar, tipo sentir sede, entre essas coisas. Existem efeitos subagudos, que são aqueles que acontecem nas primeiras horas pós-exercício, tipo dor muscular de início tardio, sono, fome, esse tipo de coisa que são efeitos subagudos. E tem os efeitos crônicos do exercício, que é o que a gente busca, né? Que são os efeitos gerados pelo estresse provocado pela repetição constante da atividade, né? Então você faz uma atividade, você direciona para uma valência e aí você atinge um objetivo terapêutico. Só que isso só acontece com constância. Isso só acontece com a manutenção da prática por tempo prolongado. Manu, pensando especificamente no que tu é, para mim, referência, né? Entre outras coisas que tu é referência, mas pensando em processo de motivação, manutenção do exercício, como que tu acha que a gente, assim, de uma forma bem superficial, porque a gente vai falar disso de forma um pouco mais aprofundada no mini curso, mas como que tu acha que podem ser alguns insights para colocar aqui, de uma maneira que a gente possa aumentar essa constância, que eu acho que é o fundamento principal para que a gente possa ter os objetivos? Pergunta difícil para ser respondida. Não Pergunta de tem 1 milhão pergunta de fácil, reais. Né? Exato, exato. Essa é a pergunta que todo mundo quer a Conta o resposta e segredo. que a gente vem buscando a resposta, né? E eu acho que passam por várias coisas, assim, pra gente chegar nessa resposta. E, e assim, né, tu falou do princípio da continuidade ou constância em termos, isso é uma linguagem que a gente usa em termos de princípio do treinamento, né? Mas em outras palavras, nada mais é do que a gente querer garantir a continuidade ou a manutenção do exercício na vida da pessoa, né? Não como forma, não como um recurso terapêutico, que é o que a gente faz ali no dia a dia da reabilitação, mas como uma ferramenta, e a gente tem escrito isso nos nossos textos, nos nossos artigos, nos nossos editoriais, como uma ferramenta ou a melhor ferramenta para fazer as pessoas gostarem mais das próprias vidas, né? Fazer dela gostar mais de quem ela é, ser mais autêntica, curtir mais a sua vida. E é essa a chave que o exercício tem o potencial de mudar, né, na vida da pessoa. É esse o portal que a pessoa tem a oportunidade de acessar quando ela consegue se manter ativa, né, e experimentando vários sentimentos e sensações que o exercício oportuniza, além de todos esses ganhos, né, que tu comentou, que são os ganhos mais físicos que a gente está tão habituado a fazer. E aí, como profissão, Fábio, eu acho que a gente precisa virar uma chave mesmo, sabe, no nosso modo de agir e entender o exercício na vida das pessoas. Basicamente, a gente precisa ser capaz de entender mais de gente, né? A gente entende muito sobre a prescrição, a gente entende muito sobre a avaliação, a gente entende muito sobre os aspectos físicos, mas a gente não entende praticamente nada sobre o comportamento humano, né? Então, dentre essas habilidades tão fundamentais para os fisioterapeutas, como a avaliação, a prescrição, que são habilidades óbvias, né? Que todo mundo sabe que precisa, a gente precisa ser capaz de despertar isso assim na nossa classe, sabe? E nos profissionais que se envolvem com o movimento, né? Os profissionais de saúde que se envolvem com o movimento. A gente precisa entender mais sobre as pessoas e o que faz elas agirem,
né, que nada mais é do que motivação. O conceito de motivação é esse, inclusive, né? São as forças, se olhar lá para a teoria da autodeterminação, né? As forças que mobilizam uma pessoa para agir, as energias que fazem uma pessoa agir. Então, a gente carrega muito a impressão, né, o senso comum, uma impressão de que motivação é sinônimo de euforia, é sinônimo de vontade. E esse é um tipo de energia, né? Então, a gente precisa ser capaz de ter as habilidades necessárias para entender mais sobre o comportamento humano, e aí, por consequência disso, a gente vai conseguir saber, conhecer, dominar as habilidades de como motivar um paciente. E aí, a grande resposta, né, dessa pergunta é que, diferente do que a maioria das pessoas pensam, por não entender sobre o comportamento humano, acha que isso vai acontecer por acaso, né? Isso é responsabilidade do paciente, eu estou entregando tudo, eu estou oferecendo a melhor terapia disponível. Ele que não se motiva, ele que não tem vontade, né? E deixa ao acaso, deixa sob responsabilidade do paciente. Quando, na verdade, existem estratégias que podem ser utilizadas dentro do programa de reabilitação, dentro da nossa prescrição de exercício, para motivar ou para gerar energias motivacionais de melhor qualidade, que vão fazer a pessoa, primeiro, querer estar ali, e segundo, se manter nesse comportamento mesmo depois da alta, né? Ou passar a entender o exercício físico como um comportamento que faz parte da sua vida, assim como tantos outros, né? Que faz parte, que faça sentido e que faça bem para ela. Ô, Manu, aqui no centro, a gente tenta de todas as maneiras, isso está falando, tornar o exercício um estilo de vida, né? Eu acho que teve uma frase que tu mesma falou no Cifir, que é o exercício tem que fazer sentido para o paciente. Eu sempre uso nas minhas aulas, né, aquela foto do surfista pegando onda logo cedo, sem ninguém precisar falar, obrigar, exigir nada dele, porque ele gosta. Quando a gente iniciou o AZ, a gente falou que a gente quer uma casa com as paredes verdes, beges, bem decorada, muito bonito, muito cheiroso, porque a gente não quer aquele ambiente frio, hospitalar, aquele ambiente que lembre doença. A gente quer algo que lembre acolhimento, que lembre humanização, vida. Que as pessoas venham para cá não porque eu vou pro exercício, eu vou para alguma coisa chata, eu vou lá, tá na minha hora de, como o pessoal muitas vezes brinca, né? Tá na hora de sofrer. E não, é a hora que chega aqui, é bem recepcionado, tem um café, encontra os amigos, é um momento para muitos pacientes, um momento da socialização deles da semana. Então, são medidas que a gente está tentando aplicar aqui. Não é fácil, nem todos os pacientes a gente começou em maio, estamos em agosto, alguns pacientes já, sem eu dar a alta, eles se deram a alta, né? Por quê? Por diversos problemas também na vida pessoal. Então, quanto mais a gente entende o que tu está dizendo aí hoje, essas dicas de ouro, esse conteúdo riquíssimo, né, que a gente vai complementar ainda mais no dia 30 de agosto juntos, eu acho que quanto mais a gente consegue entender um pouco disso, a gente vai além do exercício e a gente consegue pegar esse paciente no seu lado pessoal e mostrar que a gente é fisioterapeuta, que a gente é profissional de saúde, que a gente é um amigo, que a gente está ali para usar o nosso dom, né? Eu vejo como dom, gostar de gente, gostar de pessoas, é abrir mão da nossa hora para se dispor à saúde de alguém. Eu acho que isso tudo recompensa e os pacientes têm valorizado cada vez mais também. Show de bola. Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia complementar, né, de aspectos assim básicos, que são aspectos simples que podem ser incorporados e que inclusive são estratégias, né? Quando eu falo sobre isso em aula, eu tenho um slide bem provocativo assim para começar a conduzir essa fala, né, que eu faço perguntas para as pessoas do tipo assim, o quanto a sua reabilitação permite que os pacientes façam escolhas, né? O quanto a sua reabilitação utiliza linguagem não controladora e não mandatória, ou o quanto a sua reabilitação permite o paciente sentir coisas, né? E essas coisas são conscientemente sentidas ali. Sabe, são pontos chaves, assim, não tem como a gente querer começar a mudar o comportamento dos pacientes sem que a gente ofereça a oportunidade deles fazerem escolhas,
e que eles se sintam parte do processo terapêutico fazendo escolha, assim, controle, ambiente controlado, né? Aquela sessão que o paciente vem, recebe tudo, não participa de escolha nenhuma. Gente, isso sim, isso afasta o paciente de querer estar ali, né? Assim como afasta qualquer um de nós se a gente estiver numa relação onde existe algum tipo de controle, num ambiente onde é exercido algum tipo de controle, vocês vão querer estar ali, né? A gente sempre brinca com o exemplo de lavar a louça. Mesmo que, vamos, né, supondo que um dia você chegue em casa com a maior vontade do mundo de lavar a louça, um ânimo Não existe. absurdo para lavar a louça. Talvez exista, vamos supor que exista, né? Você botou o pé na sua casa, se aproximou da pia e alguém que estava presente na sua casa olhou para você e falou assim: Fábio, vai agora lavar a louça. Tipo assim, acabou com a tua energia de querer ir lavar a louça, acabou com a tua motivação de querer fazer aquilo, né? Então, são aspectos que a gente, por não conhecer, né, a gente desconsidera, ou quando considera por acaso, sem saber se realmente aquilo vai ser efetivo, vai surtir algum efeito, vai surtir algum efeito. Então é isso, né? O básico é isso. As pessoas, por exemplo, precisam ser capazes de fazer escolhas dentro dos ambientes terapêuticos. Essa é uma das estratégias que a gente tem. Que baita exemplo. Boa, Vou, excelente. vou, vou começar a usar, gostei muito, Enfim, muito, muito. dá para fazer várias coisas, né? E aí a Manu, acho que com certeza lá no curso, eu aproveito, se vocês estão gostando dessa fala aqui, não deixem de estar conosco, acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai explorar esses pontos todos. E acho que isso pode começar com coisas simples, como, por exemplo, escolher a música que está tocando na clínica, ou escolher, ou fazer duas séries. Eu acho que o fisioterapeuta ele tem capacidade de ter duas séries similares e que tragam os benefícios, e você dizer, ó, nós temos a A e a B, hoje tu quer fazer qual? A Né? gente tem chamado isso de cardápio de exercícios, né? Isso, As escolhas, de fato, né? Elas podem evoluir desde escolhas mais simples para escolhas mais complexas. E aí é claro que quanto mais significado essa escolha tiver para aquele comportamento, melhor. Então tem gente que pensa assim, ah, beleza, eu vou só deixar o paciente escolher a música, mas tipo assim, qual a relação dessa escolha da música com o exercício que ele vai ter que fazer na vida dele, né? A autonomia é um exercício daquilo que a gente vai querer que o paciente faça para além da reabilitação. Então, quanto mais relacionado ao comportamento as escolhas tiverem, melhor. E é óbvio, né? Quando a gente fala assim, o paciente fazer escolha, não significa que ele vai decidir o tratamento por não. conta própria, né? Mas se ele precisa fazer um exercício aeróbio, por que a gente não pergunta se ele prefere o exercício aeróbio na esteira ou na bicicleta, indoor ou outdoor, sabe? Mas você direcionou para a conduta Aqui, correta, ó. aí, ó. Exato, Aqui exato. todo mundo escolhe, tem três É opções, um ó. Tem exemplo bike simples. vertical, bike horizontal, esteira. Porque tem pacientes que eu já perdi porque eu pedi para fazer esteira e odeio esteira. Não vão E, fazer esteira de maneira alguma. e quando a gente começa, né, a oportunizar essas escolhas para os pacientes, eles nem sabem, eles nem conseguem escolher, porque eles nunca escolheram nada relacionado à Uhum. saúde deles na vida, sabe? Sempre foi controlado, sempre foi imposto, né? Então, aqui, ó, já tem uma dica entregue aqui, uma cartaça entregue de uma estratégia de escolha. Né? Inclusive o Fábio comentou, o pessoal que está chegando agora, tal, sexta-feira, vai ser o melhor programa em Florianópolis para sexta-feira que vem. Não tem rolê melhor em Florianópolis sexta-feira que vem, dia 30, do que esse, certeza absoluta. Vai ser, com certeza, vai ser fantástico, né? Vai ser fantástico porque a gente vai conseguir unir as expertises, né? Então, trazer alguns pontos interessantes, né? E o ponto que a Manu trouxe ali de ter opções, e é coisa que a gente faz muito, né? Muitas vezes eu oportunizo o paciente, por exemplo, vira pé de casa, né? Então, o paciente chegou, muitas vezes ele veio para a clínica e ele mora, tipo, a 2, 3 quadras da clínica, ó. Se tu vier da tua casa, vier caminhando num bom ritmo, você não vai precisar fazer exercício de aquecimento na clínica. Às vezes o cara vai dizer, não, eu prefiro vir de carro, vir bonitinho, porque eu quero vir, então eu venho com uma outra roupa, eu vou tirar a roupa no vestiário, e eu prefiro suar aqui e depois ir arrumadinho para o Uhum. trabalho. Tem outro não, que vai dizer, não, eu prefiro vir caminhando mais rápido, que aí eu já aproveito, já aqueço, eu não preciso gastar tempo no aquecimento, ou eu posso fazer algo olhando para no ambiente externo. E aí eu falei da música, Manu, mas pensando na motivação, né?
é um motivador muitas vezes extrínseco. Tem gente que gosta de uma música, tem outros que gostam de outra música. Às vezes a música ela te traz uma situação assim. Eu me lembro a Manu gosta bastante de viajar também. Eu me lembro muito lá na Disney, na Universal, né, o termo correto, que tem a Rockets, né, que é aquela montanha-russa que você escolhe a música que você quer ouvir, ela é vertical, exatamente. E eu desci ela a primeira vez que eu fui, em 2013, eu desci ela ouvindo Pumped, do Black Eyed Peas. E ficou animal. Eu lembro da minha música também, a minha foi a We Survive. Aí eu desci ouvindo Pumper do Black Eyed Peas. E aí em 2018 eu fui de novo, e aí eu botei um Back in Black do AC/DC, que eu adoro AC/DC, né? Eu adoro o rock and roll, mas não deu a mesma vibe. Eu fui pra fila de novo e botei Pumped de novo, e ali eu achei o que eu tinha visto 5 anos atrás. Então, muitas vezes é isso. E se eu tivesse que ouvir no rádio, talvez, entre Back in Black e Pumped, eu iria ouvir Back in Black 10 vezes, mas para aquela montanha-russa, para aquela vibe, eu queria Pumped. Então, tem muito disso o exercício, né, também. Muitas vezes o cara engata uma pegada de música ali, ou, por exemplo, na Olimpíada, estava todo mundo ali fazendo exercício, vendo os jogos e tal. Um já, não, mas eu gosto mais de levantamento de peso, tinha uma galera do CrossFit, a gente já botou ali, eles já se empolgaram. Então, eu acho que tem muito isso. São motivadores extrínsecos, né? De certa forma, é o sentido e o senso de pertencimento, né? Porque muitas vezes, quando tu toca uma música que a pessoa gosta ali, é uma das formas dela perceber que você se importa com ela e que ela faz parte desse lugar, inclusive, né? E o senso de pertencimento, assim como a gente falou da escolha, da autonomia, né? O senso de pertencimento é outra necessidade humana básica, né? E aí tu traz o exemplo da Disney, que inclusive, né, coincidentemente, não sei, talvez tu tenha visto, mas essa semana eu postei, agora, ao longo dos últimos dias, eu postei 2 coisas dos parques Disney, né, tentando fazer a reflexão de por que é o lugar mais feliz da Terra, né? Por que tanta gente acha que, de fato, esse é o lugar mais feliz da Terra? Porque, pô, quando a gente chega na Disney, eles fazem a gente ter todas as nossas necessidades psicológicas básicas supridas. A gente se sente autônomo, a gente se sente competente, a gente se sente pertencido, a gente está lá para sentir, explorar, transformar e conectar, ou seja, né? Eu ainda falei, a teoria unificada da atividade física podia ter nascido de um parque da Disney. E se parar para pensar, nasceu da observação de uma criança, que é uma expressão muito plena de vida, assim como é, né, o viver ou estar dentro de um parque desse. Então, basicamente, a gente tem que buscar tornar os nossos espaços de reabilitação, né, mais Disney. Lugares mais felizes. Ô, Manuzinha, eu tenho um exemplo lá na clínica. Eu tenho um senhorzinho, que eu até não sei se eu vou conseguir levar ele, Murilo, no curso 31, porque ele já é mais debilitadinho. É um paciente que eu tenho de 83 anos, e ele tem bastante dificuldade, e a família engajou ele para fazer atividade física conosco ali. Ele faz funcional comigo, com a Gra. E ele adora futebol, assim, é alucinado por futebol. Então, e ele não fazia nada de exercício antes. Então, uma das formas que a gente encontrou de fazer ele se sentir pertencido é que é o seguinte: se tá passando qualquer coisa de Champions League ou qualquer coisa de futebol, pode ser arranca-toco e beira-vala, a gente pega a bicicleta e coloca na frente da TV para ele. Sai então, assim, leão. Quando ele chega na porta, é muito engraçado, porque assim, nós estamos em 3 lá na clínica geralmente. O seu Avelino, ele apareceu na porta, tá passando o jogo, a gente já vai lá, pega a bicicleta, bota bem na frente da TV, e aí ele pedala ininterruptamente, sem reclamar, quase mais de 20 minutos, tranquilamente olhando o jogo. Uhum. E ele não perde ritmo. Uhum. Ele vai pedalando do jeitinho dele ali, vai suando, vai fazendo as coisas, e daqui a pouco eu tô ali prestando atenção, daqui a pouco aparece um golaço. Uhum. E aí, golaço é pouca das coisas que ele fala ali, porque ele tem Parkinson, então ele tem algumas limitações. E aí, daqui a pouco sai um golaço, olha o golaço. E aí eu vou lá, olho, a gente comemora, vibra com ele e tal. Então é uma forma de motivar. E ele não, a própria família dele fala, ele só vai sair daqui quando ele efetivamente não tiver mais como vir. Porque ele melhorou
as condições físicas dele, ele se engaja e é um compromisso para ele. Acabou que a esposa, que é a dona Bernadette, já está conosco no Pilates também, então ela vai fazer Pilates com a Roberta e o Avelino, fica com a gente no salão. Então, acabou engajando o casal e hoje eles ficam com a gente, levam bolo, levam um monte de coisa e eles se sentem totalmente pertencidos lá dentro. Hoje às talvez 18. para esses dois exemplos, ou para todos os pacientes que o Murilo tem ali na clínica, né? Que ele comentou, eu quero que a clínica seja uma extensão da casa, né? Que as pessoas se sintam em casa. Talvez para todas essas pessoas, esse ambiente terapêutico, esse ambiente de reabilitação, tenha deixado de ser um ambiente que a pessoa associa aquilo como um remédio. Né? Tipo assim, o paciente deixou de associar a fisioterapia como um remédio no dia que tu colocou ele lá e virou assim, onde ele vai para ver futebol e também fazer exercício, não onde ele vai para tomar uma pílula ali do seu remédio e se curar e se reabilitar. Muda completamente o sentido da parada. Hoje às 18, Manu, vocês falando da música, a minha paciente, a Madalena, ela descobri que ela era cantora de bolero. Teve uma banda. E no teste sentar e levantar, não saía por nada, né? A hora que botei a música, quando ela me disse, eu botei a música, despertou toda a emoção nela, né? Dançou comigo, se levantou de uma forma sem perceber, da mesma maneira que o caso do Fábio. Eu acho quanto isso é impressionante. Eu tento sempre tocar isso muito nos cursos, do quanto a gente ir além do exercício, né? Ser humano, ter escutativa. Acho que não só com idosos, mas todos os nossos pacientes. E a gente vai estar junto no dia 31 aí também com curso de reabilitação, já fazendo merchan, né? Reabilitação funcional em idosos, na Clínica Esprada. Então, tô indo para Santa Catarina já com esse combo, né? Dia 30 o nosso evento, nós três juntos. E dia 31 o nosso curso o dia todo aí na Clínica Esprada. Além do e que o churrasco vai depois do curso. O churrasco, eu não... Além do churrasco aqui, né? Eu já tô de jejum aqui, viu, Fábio? Isso, comece o jejum. Mas o assador vai ser o dono da casa ou o gaúcho da roda aqui? Aqui ninguém toca, né? Aqui ninguém toca. Vamos ver se os catarinenses são bons de churrasco também. Manezinho, churrasco manezinho, então. Depois você vai ver, aí depois você vai ver se é bom ou não é. Pode ser igual de paulista aqui, hein? O paulista faz uma carne fininha, seca. É ruim. Mas eu já comi carnes excelentes. O barbacoa, por exemplo, uma vez que eu fui, gastei o olho da cara, mas comi muito bem. Olha só, Murilo, nós falamos e tu tocou num ponto importante, e eu acho que isso cabe para nós todos aqui, e que é um dos princípios básicos, que é a questão da individualização terapêutica. Né? A gente falou sobre motivação, muitas vezes até sobre a questão de talvez criar um ambiente onde o sujeito se sente como indivíduo, né, importante e tratado de forma especial, digamos assim. Mas um tópico fundamental, e pensando até na tua abordagem lá no dia 30, que eu recomendo a todos que vocês estejam lá, quem puder, é a questão da avaliação. Né? Então, a avaliação, para ser individual, ela é fundamental. E eu sempre falo que fisioterapeuta que não avalia é como um motorista que dirige um carro sem volante. Né? Ele sabe, o carro acelera e freia, mas não sabe para que direção que vai. Né? E aí pode ser que ele vá para a direção certa e o cara acabe acertando. Mas pode ser que não, né? Pode ser que ele vá para um caminho totalmente diferente do desfecho que ele está esperando. Fala um pouquinho sobre alguns cuidados que o fisioterapeuta tem que ter na avaliação para definição de dose de exercício e que, dando um pequeno spoiler daquilo que a gente vai falar ali no dia 30. Cara, às vezes quando eu falo sobre avaliação, todo mundo acha que tem que ter um recurso caríssimo, né? Que tem que ter os melhores equipamentos para prescrever a melhor carga, e aí tem que ter todos os halteres, tem que ter todos os recursos de musculação, aeróbicos, para entregar o resultado. E não é bem assim. Pode ser muito simples, né? Eu, quando trago um paciente com falta de equilíbrio, eu já faço um tug com uma cadeira e qualquer objeto que eu possa medir 3 metros aí, eu já consigo prescrever, entender a velocidade dele, a passada, o passo, a maneira como ele gira, a maneira como ele levanta, a maneira como ele senta. A gente tem a avaliação quantitativa no tempo, a qualitativa observando, filmando isso, colocando em câmera lenta, entendendo qual a necessidade, igual pedir um Uber, né?
Tu deu o exemplo do carro sem volante, eu tenho exemplo do Uber. Tu coloca sempre o destino do Uber, né? Tem que ter o destino final. Então, se tu não sabe para onde está indo, tu não consegue chegar a lugar nenhum, da mesma maneira como tu disse. E aí vai um teste de sentar e levantar. Por que eu tenho que fazer com o meu paciente 3D8, 3D10, 3D12, 3D15? Faz um senta-levanta de 1 minuto, vê quantas repetições ele consegue realizar e parte disso, parte dos 50%, dos 60%, do 80%. Entende o que o paciente precisa, relaciona com aquela avaliação específica. Eu tenho aqui também, né, já com viés, né, na minha frase, o Medior, que aí o Fábio é um grande representante. Cara, eu consigo entender cada grupo muscular, falando um recurso aí robusto, para poder prescrever o RM, né, entender as porcentagens a partir disso, potência, velocidade, o cara faz a repetição. Então, é incrível. Tem diversas maneiras. A avaliação, ela, além de tudo, ela entrega valor no nosso tratamento. Sempre aqui no centro a gente avalia, a gente coloca todos os resultados, a gente bota em forma de relatório, em forma de plano terapêutico, e a gente já fala para o paciente, ó, tá aqui, esse é o investimento que tu vai fazer, e se tu entrar comigo nessa, com o que tu gosta, né? Por isso que a gente tem musculação, tem pilates, tem funcional, tem halter livre, tem querobel, por quê? É aquilo que ele gosta, complementando o que a Manu disse, ele tem que vir aqui. Ele fala, não, mas eu quero só pilates. Eu falei, beleza, vamos direcionar o teu tratamento para o pilates. Mas tu pode conhecer os outros recursos, ou, eu não gosto desse. Tá tudo certo, a gente vai excluir esse por enquanto, daqui a pouco tu pode voltar a gostar. Aí, às vezes olha o paciente fazendo, né? Outro paciente fica de cantinho olhando e começa a admirar, começa a gostar e tem vontade também de fazer. Então, tudo parte dessa avaliação bem elaborada, bem organizada, para que a gente entenda o que realmente é possível. Quantos as físios eu vejo fazendo coisas mirabolantes, pegando um idoso, botando em cima de um disco, em cima de uma bola, fazendo coisas que não tem sentido para o paciente, que ninguém vai caminhar em cima de uma bola no dia a dia, ninguém vai tornar isso funcional e prático. Então, se a gente avalia organizando tudo isso, do mais básico, da força, do equilíbrio, da velocidade da marcha, até o mais avançado com recursos já. Ninguém tem um isocinético aí, né, na nossa clínica. Não é a nossa realidade, isso é um centro de pesquisa, grandes clubes de futebol, grandes clínicas, grandes centros. Mas a gente consegue levar para o domicílio recursos que realmente nos ajudam nessa prescrição. Posso fazer um parênteses do assunto antes de passar a bola para o Fábio? O privilégio que a gente tem, né, hoje em dia na Físio de contar com um arsenal imenso de testes funcionais com propriedades de medida bem estabelecidas, né, que a gente sabe que avaliam realmente o que tem que avaliar, que a gente sabe que pode ser feito por vários avaliadores, que a estabilidade do teste está garantida. E o mais importante, né, a gente está falando, ou o Murilo fala nos cursos dele, de testes funcionais que a gente sabe como interpretar para dizer se tem limitação ou não, e também como interpretar a mudança de desfecho por meio de parâmetros como mínima diferença importante, né? Então a gente pensa, mas para isso a gente precisa de um dinamômetro, para isso a gente precisa de um recurso, né, um teste ergospirométrico, um teste caro. Não, os nossos testes funcionais, a grande maioria, eles nos oportunizam isso, né? E muitas pessoas desconhecem ou sabem que existe o termo, mas não sabem o que isso significa, o que isso representa e como isso pode ajudar lá a prática baseada em evidência, né? Como isso pode ajudar o clínico a tomar a decisão de, por exemplo, qual teste ele vai utilizar, né, para fazer uma avaliação da capacidade de exercício, uma avaliação da força e assim por diante. Não, show de bola. É isso aí, né? E aí, já que nós já estamos caminhando para quase o final da nossa live, né? Eu comecei a nossa live falando da frase do Phil Glasgow, né? De que reabilitar é treinar na presença de lesão. E eu vou encerrar, né? Provocando vocês usando um outro autor que eu adoro, que é o Tim Gabbett, que é um autor que também trabalha muito com progressão e prescrição de carga, e ele fala muito sobre o training smarter and harder, né? Então, treinar de forma esperta e mais dura, né? E sem risco.
e que é o conceito de carga aguda crônica dele, enfim. E ele trouxe um tópico específico foi em 2019, se não me engano, um artigo específico sobre a aplicação disso para fisioterapia e para pacientes com lesão. E ele trouxe cinco tópicos que acendem uma coisa que vocês dois falaram nessa última frase, que é a simplicidade. Muitas vezes as pessoas buscam fazer coisas mirabolantes, quando às vezes a resposta é simples. E eu sempre falo que quem faz o simples bem feito normalmente resolve 80% dos problemas da vida. E aí o Tim Gabbett, ele traz 5 tópicos que ele colocou até no infográfico acerca disso, na questão da simplicidade, onde ele coloca o seguinte, que a gente deve evitar pegar muito pesado no início, porque se você pega muito pesado no início, muitas vezes você provoca um dropout, e aí se a gente está falando de pneumopata ou de paciente idoso, isso é muito mais verdadeiro até do que na musculoesquelética. Isso é bem explicado pelas teorias comportamentais, inclusive é bem fácil de entender. A pessoa gera um afeto negativo, a pessoa vai se afastar daquilo. Ponto. Segundo ponto, só prescreve o que o teu paciente pode suportar, né? O terceiro ponto, aumente a carga de forma progressiva e cuidadosa, ou seja, não exagera. Estabelece um baseline e um teto e vai mais ou menos numa linha, né? Tenta criar uma linha, um approach tempo contingente, né? Claro que a gente sabe que vai oscilar um pouquinho, mas um processo claro. Obedeça a individualidade e eduque sobre os exercícios e os efeitos que ele provoca. Tá? Então, acho que são 5 tópicos que eu vou deixar vocês dois escorrer um pouquinho sobre cada um deles, e eu acho que a gente vai fechar a nossa noite de uma maneira, como diziam os antigos, supimpa. Pode começar, Manu. Ladies first, né? Vamos lá. Eu ia sugerir que eu ficasse por último, porque eu quero adicionar um 6º tópico, se vocês me permitirem. O Tim Gabbett não vai ficar triste, vai lá. Não, a gente pode avisar ele, inclusive. Falando sobre educação, né? Que é um dos princípios, né? Falando sobre reabilitação respiratória, quanto a gente tem que ter individualidade, a avaliação, a prescrição e o comportamento e a educação, né? Eu acho que o tempo todo a gente também é professor com o nosso paciente, né? Mostrando o que ele está fazendo. A gente tem que ter conhecimento, né, Fábio? Porque o tempo todo a gente está mostrando para o paciente o que ele está fazendo, a importância daquilo que ele está fazendo, para trazer ele cada vez mais perto. A gente se apaixona pelo que a gente conhece. Então, quando eles conhecem os efeitos, os resultados, os benefícios, cara, ele vai, consequentemente, fazer de forma motivada, de uma forma feliz, porque ele realmente sabe o valor daquilo ali, que muitas vezes é um valor muito caro, um investimento que o paciente faz e que a gente tem que entregar. Eu concordo 100% da simplicidade. Eu sou da funcionalidade, então para mim o importante é sentar, levantar, é fazer um alcance funcional, é abrir e fechar uma porta, falar o idoso é frágil, ele não consegue, o idoso está no DPOC, o paciente já tem DPOC, um GOLD mais avançado, 4, grave, mas ele consegue fazer muita coisa quando a gente pensa em coisas simples, objetivas, diretas, que vão impactar de verdade na vida dele. Então, acho que tu trouxe 5 raciocínios, 5 pontos perfeitos para a gente fechar. E se todo fisioterapeuta largar um pouco daquele que é vendível, que é comercializado no Instagram, que o pendurado do Pilates, ou botar o idoso no bozu, segurando mais outra coisa, porque é dupla tarefa, cuidado, isso é um risco. Não façam o que não faz sentido ao paciente. Façam aquilo que realmente vai valer a pena para ele. E o 6º ponto que a gente pode adicionar aí, ó, que tem tudo a ver com isso, com o que a gente vai falar no dia 30, é no fun, no gain, né? A gente tem que parar com a história do no pain, no gain. Comportamentalmente falando, isso não leva a lugar nenhum. Então, tipo, não, sem dor, não tem ganho. E, na verdade, deveria ser sem diversão, sem ganho, né? Então, a gente tem que lembrar de adicionar esses elementos de felicidade, de prazer, de sentido
E lembrar que sem isso os ambientes terapêuticos vão ser ambientes hostis para os pacientes e ambientes que as pessoas vão querer se afastar, né? Então, no fun, no gain. Sem diversão, sem Sensacional. ganho. Perfeito. Eu acho que é isso que a gente tenta muitas vezes trazer, né? Criar um ambiente amistoso, criar um ambiente onde as pessoas gostam de estar. Muitas vezes a relação entre pacientes mesmo, eles muitas vezes conversam, se acham, acabam virando amigos, trocando receita, trocando muda de planta, né? Idoso, principalmente, tem muito isso, né? Troca lá um tempero disso, um tempero daquilo, comenta uma série, fala sobre futebol, Cara, já, e ao já mesmo tive, tempo vai rolando, né? já tive encontros aqui dentro do centro 30 anos depois das senhoras se encontrarem porque estudaram junto. Então é incrível, Uau. Olha que, né? São coisas que não tem nem como expressar de alegria. olha que gostoso. Meninos, fazendo então o nosso pitch de venda, né? Já que a gente tem que fazer, no dia 30 de agosto, às 7h30 da noite, no auditório do Cefid. 19. Às 19, troquei aqui, às 19 horas, pessoal. No auditório do Cefid UDESC, nós estaremos lá falando sobre prescrição, promoção. Então, esse aperitivo que vocês quiserem, a gente vai aprofundar cada um na sua área um pouquinho mais. Então, assim, caso vocês estejam em Florianópolis nesse dia ou queiram vir a Florianópolis, vai ser um mini curso de 3 horas, o valor está incrível, tá? Um valor realmente bem legal, para uma noite bem diferente, onde vocês vão poder discutir essa ferramenta tão poderosa que é o exercício e trazer isso. E a gente está operacionalizando, vai fazer um esforço bem legal, né? Vai tentar filmar em 4K e tudo para a gente poder comercializar e levar para vocês que eventualmente não vão poder estar lá, né? Por serem de outras cidades. E também, se vocês depois quiserem levar isso para suas cidades também, dependendo, a gente também está disposto a levar essa mensagem boa do exercício, né? A mensagem de que o bom exercício bem prescrito ele é capaz de mudar vidas, ele é capaz de curar doenças, ele é capaz de promover bem-estar. Fazer as pessoas gostarem mais das próprias vidas. Boa. Boa, Manu. Manu, Murilo, eu me despeço já aqui e deixo a vocês aí o encargo de se despedirem também, né, para poder finalizar aqui a nossa live. Obrigada, foi ótimo a nossa hora aqui voou, né? Eu queria lembrar também que para os alunos do Cefid, seja da graduação ou da pós-graduação, tem valor promocional, né? Para os alunos da UDESC, exato. E como eu falei antes, não tem rolê melhor para sexta-feira, dia 30 à noite, do que estar ali no auditório do Cefid. Vai ser um sextou em grande estilo. Pessoal, muito obrigado por todos que nos acompanharam. Eu vi que aqui entraram, Fábio, e se mantiveram aqui na live. Isso é incrível. No dia de hoje, eu sei que é abrir mão de muitos prazeres, né, para estar aqui conosco. Eu sempre digo que eu sou o que mais aprendo, né? Estou aqui de camarote VIP, aprendendo, trocando ideia, compartilhando. Dia 30, isso vai se expandir de uma maneira ainda maior para a gente estar cada vez mais levando benefício aos nossos pacientes e agregando valor na nossa carreira. E dia 31 a gente estende isso também para o dia todo na clínica, com a parte prática, com os nossos pacientes mais focados na população idosa, com a reabilitação funcional idosa. Então, muito obrigado a todos. Conhecimento é que nem guarda-chuva, né? A mente é que nem um guarda-chuva, quando a gente abre, que a gente realmente vê a parte funcional e vê isso fazendo efeito. Vamos juntos, todos, abrir essa mente, compartilhar lá dia 30, para que a gente enriqueça cada vez mais a nossa reabilitação. Obrigado, Fábio. É isso, gente. Obrigado a todos que participaram ao vivo, que vão participar vendo a nossa live gravada. Um beijo em todos. Inscreve no curso. Inscrevam-se, tá? A gente tá passando ali o link das inscrições direto nos stories. Não deixem de estar conosco e dia 30 a gente se encontra, tá bom? Um beijo em vocês, meus queridos. Um beijo em todos que participaram aqui. Até a próxima. Até mais, pessoal. Logo, logo estou aí.